Ele carregava o apelido de Mão de Faca. Diziam que ninguém sobrevivia à sua visita. No calor impiedoso do sertão baiano, onde o sol parecia castigar a terra por alguma culpa antiga, o nome de Joaquim Catanã se espalhava como um presságio de morte. Quando o vento sacudia a poeira vermelha nas estradas, alguém murmurava: ele passou por aqui. E mesmo quem nunca o tinha visto sentia o arrepio rastejar pela espinha. Era uma época em que a lei cabia no cano de uma espingarda. Quando a justiça oficial dormia, a justiça bruta acordava. Nos botecos de chão batido, o cabra mais velho contava a história em voz baixa, como se temesse que a sombra de Joaquim escutasse e resolvesse voltar. E na maioria das vezes esse medo não era exagero, porque ele voltava. Sempre voltava. O povo de Umburanas e de dezenas de povoados jurava que Catanã era filho da fome. Nascido sem terra, sem sobrenome respeitado, sem ninguém que se importasse se ele vivia ou morria. Mas ao contrário de outros meninos largados, Joaquim não aceitou o destino de miséria. E foi justamente ali, no silêncio dos sertões, que ele descobriu que o medo podia ser a moeda mais valiosa que um homem poderia possuir. No começo ninguém sabia ao certo quem era aquele sujeito magro, de chapéu enterrado no rosto. Ouvia-se apenas o eco de suas andanças. Um comerciante que nunca mais abriu a boca, um fazendeiro que perdeu tudo numa noite, um delegado que preferiu mudar de cidade. Uns diziam que Joaquim Catanã trabalhava por dinheiro. Outros juravam que ele só puxava o gatilho por vingança. O que importava era o resultado. Onde ele chegava, alguém caía. Mas esta história não é apenas sobre mortes contadas em números ou boatos espalhados em mesa de bar. É sobre como um homem comum pode se transformar numa lenda que o povo teme mais do que qualquer demônio. É sobre um Brasil esquecido, onde a vida valia menos do que a honra, e onde cada traição tinha seu preço, pago com chumbo. Se você acha que já ouviu falar de pistoleiros antes, prepare-se para conhecer o nome que paralisava até os mais valentes. Porque no sertão, quando alguém dizia, o Catanã vem vindo, não havia oração que salvasse. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que toda fera nasce de uma ferida. E a ferida de Joaquim Catanã começou cedo, no ventre seco de uma mãe que só conhecia dois amores, a desgraça e o silêncio. Seu pai, um homem esquecido pela própria história, sumiu no mundo antes que Joaquim aprendesse a dizer seu nome. A mãe amargurada se foi numa febre ruim quando ele não tinha nem 8 anos. Foi ali que o menino magro, de olhos fundos, entendeu que ninguém viria salvá-lo. A infância de Catanã foi um desfile de humilhações. Dormia nos fundos de vendas, roubava restos de feijão e apanhava quando descobriam. Alguns diziam que ele carregava uma tristeza tão funda que não cabia no peito. Outros afirmavam que já naquela época tinha dentro dele uma semente de raiva que crescia no escuro. Quando completou 12 anos, roubou uma peixeira de um cabra que roncava bêbado e aprendeu, sozinho, a fazer justiça com a lâmina. A primeira briga séria foi por um pedaço de carne seca. O moleque mais velho tentou arrancar o alimento das mãos dele. Joaquim não pensou duas vezes, enterrou a peixeira no braço do outro, tão fundo que a lâmina bateu no osso. Não matou, mas marcou. E naquela mesma noite, quando foi caçado pelos parentes do ferido, se escondeu numa grota, respirando medo e ódio. Foi ali que entendeu que não tinha mais volta. Aquele corte era só o primeiro de muitos. Adolescente, Catanã passou a perambular de cidade em cidade. Ganhava uns trocados fazendo fretes, capinando terrenos, descarregando mercadoria no porto. Mas não demorava muito e sempre surgia alguma briga. Uma discussão besta que acabava em sangue. Uma dívida que virava ameaça. Um esbarrão que se transformava em duelo. Aos 17, já respondia por 2 homicídios. Mas como tudo no sertão, os processos se perdiam no tempo, e a notícia corria mais rápido que a justiça. Foi nessa época que ele percebeu que o medo dos outros era como um escudo. Quando chegava numa venda, os homens se calavam, e as mulheres recolhiam as crianças. Ninguém ousava encarar aqueles olhos fundos, 2 brasas acesas por dentro. A fama cresceu como mato no tempo de chuva. Primeiro o chamavam de Joaquim Faca. Depois Catanã, numa alusão ao facão comprido que passou a carregar atravessado nas costas. Mas foi quando um coronel de terras secas resolveu contratá-lo que a lenda tomou corpo. O velho rico tinha inimigos demais e coragem de menos. Precisava de alguém que fizesse o serviço sujo. E Joaquim, que nunca conhecera luxo nem respeito, topou por poucas moedas e uma promessa: ninguém jamais pisaria em seu orgulho. Naquele contrato de morte, ele encontrou seu destino. E o sertão seu novo carrasco. O sol ainda não tinha se levantado quando Joaquim Catanã saiu da tapera onde dormia.
A madrugada se despedia num silêncio que parecia presságio. Ele ajeitou o chapéu de couro, conferiu se o facão estava firme na cinta e respirou fundo, como quem sente que está prestes a cruzar uma linha sem volta. O coronel que o contratara não fez rodeios. Queria que Joaquim eliminasse um desafeto antigo, um arrendatário teimoso que insistia em questionar as divisas de terra e havia jurado levar o caso ao juiz da comarca. Para o coronel, aquilo era uma afronta. Para Joaquim, era só mais um motivo para ganhar uns contos de réis e se alimentar uns dias sem precisar roubar. Mas mesmo ele sabia que matar era diferente de ferir. Uma coisa é sangrar um homem no momento de fúria. Outra é ir atrás dele sabendo que não voltará vivo. No caminho, o silêncio foi mais pesado que o facão. Joaquim sentia o suor frio escorrer pela coluna, misturado a uma calma estranha. O medo e a necessidade se encontravam num ponto sem nome dentro dele. Quando chegou ao casebre do desafeto, o céu já clareava. Podia ver a silhueta do homem dobrado sobre uma gamela, preparando o café. Não houve conversa. Não houve ameaça. Joaquim entrou sem bater, e antes que o outro pudesse erguer os olhos, o facão desceu num arco preciso, abrindo o pescoço como se fosse um saco de farinha. O primeiro sangue tem um cheiro que não se esquece. Quente, pesado, mais humano do que qualquer coisa que Joaquim já sentirá. Ele ficou parado, olhando o corpo estremecer, até que o silêncio voltou a tomar tudo. O sertão inteiro pareceu prender a respiração. E ali, naquele chão de barro e sangue, nasceu a lenda de Mão de Faca. No dia seguinte, a notícia se espalhou feito fogo em capim seco. No mercado, ninguém ousava falar alto. As mulheres cruzavam os dedos quando o nome dele era citado. Os homens mais valentes torciam a boca, tentando disfarçar o temor. Alguns disseram que Joaquim tinha o diabo no corpo, que seus olhos não piscavam quando matava. Outros juravam que ele só fazia o que o mundo sempre fez com ele, esmagar quem não tem poder. A fama não demorou a virar moeda. Gente importante começou a mandar recado. Se quiser serviço, temos. Uns queriam vingança, outros silêncio. E havia sempre aqueles que só desejavam ver medo nos olhos dos rivais. Joaquim passou a escolher com cuidado quem aceitava. Nunca matou mulher, nunca matou criança. Mas homem feito fosse por dívida, traição ou disputa de terra, não havia de escapar. Ele mesmo não se sentia orgulhoso, nem arrependido. Apenas vazio, como se cada morte fosse só mais uma pedra no caminho que já sabia onde ia dar. Quando a noite chegava e ele encostava a cabeça numa manta rasgada, o sonho vinha em fragmentos. O sangue na palma da mão, o cheiro do café derramado, o último suspiro daquele homem que jamais conheceu direito. A partir daquele primeiro ato, não havia mais retorno. Joaquim Catanã não era só um pobre coitado do sertão. Era o nome que os pais usariam para assustar seus filhos. O vulto que surgiria nas esquinas quando alguém falasse mais do que devia. E no fundo, ele aceitava esse destino. Porque no sertão, mais vale ser temido do que ser esquecido. Depois do primeiro sangue, a estrada que Joaquim Catanã trilhava virou um atalho direto para o inferno. Mas ele não parecia se importar. A cada novo serviço, o sertão ia aprendendo que havia um homem que chegava sem fazer barulho e partia deixando só silêncio e cadáveres. Foi assim que sua fama cresceu, lenta e implacável, até virar quase religião, uma doutrina do medo, que se espalhava pelas bocas dos sobreviventes. Nos primeiros anos, Joaquim se limitava aos arredores de Umburanas, trabalhando para coronéis e fazendeiros que precisavam resolver pendências que a lei não dava conta. Logo, porém, a clientela se alargou. De Canudos até os limites do Piauí, seu nome era sussurrado em comércios, feiras e portas de igreja. Bastava uma disputa de terra, um boato de adultério, uma promessa de herança para alguém bater à sua porta com um envelope pardo e um pedido que não se fazia em voz alta. Catanã não era de falar muito. Negociava seu preço com frieza, metade antes, metade depois. Nunca aceitava promessa. Nunca trabalhava fiado. A única coisa que parecia importar a ele era a palavra dada. Quem contratava e não pagava não precisava mais se preocupar com dinheiro. Morria antes de gastar o que devia. Com o passar do tempo, ele deixou de andar sozinho. Ganhou a confiança de alguns homens duros que viam nele uma chance de sobreviver à seca e à miséria. Formou um pequeno bando que o acompanhava nas diligências, cada um com sua alcunha: Zé Bala, Tonho Grito, Riba Veludo. Todos sabiam que ali, quem mandava era Joaquim, e quem desobedecesse virava exemplo. Era comum ver o grupo chegar a cavalo, cobertos de poeira, rostos escondidos por panos escuros. Quando paravam numa venda, ninguém levantava o olhar. Crianças se escondiam atrás das saias das mães.
O dono do estabelecimento corria para servir café ou cachaça, sem pedir pagamento. A presença deles transformava qualquer povoado num cemitério em potencial, porque aonde Katanã ia, o cheiro de morte vinha primeiro. Mas se a maioria tremia, havia também quem sentisse uma estranha admiração. Gente que via nele não só um matador, mas um homem que jamais fugia da própria sina. Alguns diziam que por trás da brutalidade havia uma lógica reta. Joaquim não matava por prazer, nunca atirava em quem estava de costas, nunca desonrava uma mulher, e embora o sertão inteiro o temesse, até seus inimigos reconheciam, ele tinha palavra. A lenda virou sinônimo de sentença. Quando um coronel queria intimidar adversários, bastava insinuar que contrataria Katanã. Ninguém precisava ver o facão de perto para saber que se ele aceitasse o trabalho, o fim seria sempre igual. Não importava quão valente fosse o outro lado. No entanto, por trás dos olhos fundos de Joaquim, começava a crescer um cansaço. A violência, antes apenas um meio de sobreviver, tornava-se rotina. Cada morte parecia mais fácil que a anterior. Cada cadáver pesava menos na consciência. E quanto mais sua fama se alastrava, mais crescia a fila de quem sonhava em derrubá-lo. Mas naquela altura já não importava. Ele sabia que a estrada que escolhera não tinha bifurcação. O fim seria sempre o mesmo, ou a cova ou a cadeia. E de certa forma, talvez fosse isso que o mantinha em pé. A certeza de que todo homem nasce com um destino, e o dele era carregar o nome que o sertão aprenderá a temer. Por mais sangue que tivesse derramado, Joaquim Katanã não era um demônio sem critério. Ele carregava dentro de si um código que não se podia ler em papel, mas que todo mundo sabia de cor. Um credo torto, talvez, mas que servia de baliza num sertão onde justiça era artigo raro e vendetta, obrigação. Para começo de conversa havia coisas que ele não fazia. Mulher não se matava. Criança nem pensar. Era regra inquebrantável. Também não aceitava matar por capricho. Se o motivo fosse puro despeito, ciúme de homem traído, ódio de coronel mimado, ele cuspia no chão e virava as costas. Briga de vaidade não merece sangue, dizia em voz baixa, sem tirar o chapéu da testa. E ninguém ousava contestar. Mas quando a razão era dívida, traição ou desonra de verdade, Katanã pegava o serviço. Para ele, esses 3 pecados eram pragas que não podiam ficar impunes. Mais de uma vez, antes de puxar o gatilho, avisou o condenado, se tivesse palavra, não estava nesse aperreio. Porque no seu entendimento a palavra de um homem valia mais que ouro. Traiu, pagava com a vida. Era por esse senso torto de honra que muitos, mesmo apavorados, lhe rendiam respeito. Até delegado que jurava prendê-lo admitia, esse cabra mata, mas não é covarde. Nunca houve notícia de que Joaquim emboscasse homem dormindo. Quando precisava executar, olhava nos olhos primeiro. E quando um alvo implorava misericórdia, não levantava a voz nem brandia ameaça. Apenas cumpria o combinado, fosse ele justo ou não. No meio da bandidagem, esse código virou espécie de lenda. Muitos outros pistoleiros tentavam imitá-lo, criando as próprias regras, mas quase todos acabavam se traindo por ganância. Katanã, não. Ao longo dos anos, acumulou uma lista de mortos que se confundia com o próprio mapa do sertão. Ainda assim, quem quisesse ser exato diria, ele matava, mas não roubava. Não queimava a casa de inocente. Não feria quem não estivesse marcado. Talvez fosse essa lógica retorcida que tornava sua presença tão assustadora. Porque ao contrário dos facínoras que explodiam em raiva e espalhavam terror ao acaso, Joaquim tinha propósito. Nunca sorria depois do serviço. Nunca comemorava. Apenas partia com o silêncio do coveiro que enterra os outros, mas carrega o peso de cada sepultura nas costas. O preço por manter esse código era alto. Às vezes, a fama atraía quem queria testar coragem. Outros pistoleiros vinham de longe para medir forças. Houve quem jurasse que ele perderia o compasso. Que em algum momento a tentação de dinheiro fácil ia fazer Joaquim quebrar seu juramento. Mas ele nunca cedeu. E por isso, o respeito se misturava ao medo. Para alguns, era loucura pensar que um matador pudesse ter princípios. Mas no sertão, onde cada homem era dono da própria lei, qualquer facho de coerência virava sinal de caráter. E isso, paradoxalmente, fez dele não apenas o mais temido, mas o mais respeitado. Foi assim que Katanã se consolidou como uma figura quase mítica. O pistoleiro que não matava inocente, que não negociava com covarde, que não quebrava a palavra. E que por isso nunca se arrependia do que fazia. Porque em sua mente, cumprir a própria lei era a única maneira de não se tornar tão sujo quanto os que mandavam matar. A cada disparo, a cada corte de faca, Joaquim Katanã enterrava não só a vida dos outros, mas também pedaços do que ainda restava de si.
E por mais que fingisse que nada o atingia, o preço de tantos mortos começou a aparecer com a mesma certeza com que o sol se punha no sertão. Primeiro, vieram os rostos enlutados. As famílias que ficavam, crianças de pé pequeno, olhando o caixão descer na cova rasa, sem entender por que o pai nunca mais voltaria para casa. Mulheres de véu preto, que prometiam em voz baixa que um dia o matador pagaria. Cada vez que Joaquim passava por uma vila onde havia deixado um corpo, sentia aquele silêncio pesado que antecede o ódio, porque o luto não vira esquecimento, vira vingança. E no sertão a vingança tem raízes fundas. Logo depois vieram os recados. Primeiro, bilhetes anônimos riscados em pedaços de papel. Depois, ameaças grafadas a carvão nas paredes das vendas que ele frequentava. Sua hora vai chegar. O inferno já tem lugar para você. Por fim, surgiram homens dispostos a cumprir essas promessas. Filhos que carregavam o nome dos mortos no peito, jurando não sossegar até cortar o fio da vida de Catanã. Alguns ele enfrentou cara a cara. Outros matou antes que tivessem chance de atacar. Mas a fila nunca acabava. Era como se ao cada vítima, nascessem duas novas mãos querendo seu pescoço. A polícia também começou a se mexer. No início fingia que não via. Delegados comprados pelos coronéis não tinham pressa em resolver crimes que interessavam a gente poderosa. Mas conforme a lista de assassinatos cresceu, a pressão ficou grande demais para ser ignorada. Vieram tropas de Salvador, homens que não deviam favor a ninguém. Chegaram com papéis oficiais e ordens de captura, prontos para varrer cada roça, cada beco, cada grota onde Joaquim pudesse se esconder. De repente a caçada virou manchete em jornal, e o nome dele passou a ser falado em todo canto do sertão. Enquanto isso, por dentro, a violência também cobrava seu preço. As noites se tornaram piores que qualquer emboscada. Joaquim acordava encharcado de suor, os punhos fechados, como se ainda segurasse o cabo da faca. Sonhava com os gritos dos que matou. Via os olhos arregalados, a boca tentando dizer alguma coisa antes de perder a voz para sempre. Às vezes, acordava sem saber se estava dormindo ou se ainda estava dentro do sonho. E no fundo, ele sabia que tudo aquilo era a conta da vida que escolheu. Não havia redenção no caminho que trilhou. Não havia recomeço. Quando não estava sendo caçado pela polícia ou pelos Vingadores, era perseguido pelo próprio arrependimento. Ainda que não confessasse para ninguém, havia noites em que sentia uma vergonha tão funda que preferia morrer de uma vez. Mas o orgulho, esse demônio pior que qualquer outro, não deixava. Joaquim sempre se levantava, enxugava o rosto e montava no cavalo, pronto para outro serviço. Era assim que se mantinha vivo. Porque parar era o mesmo que se entregar, e ele preferia morrer com o facão na mão do que ajoelhar para pedir perdão que nunca teria. Naquelas estradas sem cerca, a violência se tornará seu destino. E o destino no sertão nunca perdoa. O fim de Joaquim Catanã começou a se desenhar numa tarde cinzenta, quando o calor parecia ter cansado de castigar a terra e deu lugar a um vento seco que levantava a poeira das estradas. Desde cedo, rumores corriam de boca em boca. A polícia vinha com força, trazendo homens de fora, pagos a peso de ouro pelo governo e pelos coronéis que, de tanto usarem Joaquim, agora queriam distância do seu nome. Diziam que era o maior cerco já montado no sertão. Quase 30 soldados, armados de fuzil, montando guarda nos caminhos que levavam ao esconderijo de Catanã, uma tapera velha cravada entre duas grotas fundas, onde ele costumava se recolher quando a poeira da violência ficava alta demais. Por dias o bando dele se escondeu ali, roendo a ansiedade como bicho preso. Mas naquele fim de tarde, ninguém tinha mais dúvida, iam ter que lutar até o último cartucho. Dentro da tapera, Joaquim estava sentado num banco tosco, com um facão no colo e o olhar cravado no vazio. Ao redor, seus homens, silenciosos, conferiam munição e rezavam cada um no seu canto. Alguns estavam ali por lealdade, outros por medo de morrer sozinhos. Mas todos sentiam o mesmo peso no peito, a certeza de que aquela noite não teria amanhecer. Catanã, por sua vez, não demonstrava desespero. Era como se tivesse aceitado, no fundo, que cada morte que causou desenhava aquele momento. E talvez fosse melhor assim. Melhor encarar a fúria da lei do que passar o resto dos dias fugindo dos fantasmas que plantou. Quando um dos comparsas perguntou se deviam tentar escapar pelos fundos, ele balançou a cabeça devagar. Quem corre morre sem honra. Quem fica morre com ela.
A voz saiu baixa, mas carregada do mesmo peso de sempre, o peso de quem sabia que só existe um fim para quem escolhe viver de matar. Lá fora, o cerco se fechava com o ritmo de um martelo batendo prego. Os soldados se espalhavam entre as moitas, se posicionavam atrás das pedras, estudavam cada fresta da tapera. O delegado, um homem corpulento de voz firme, gritou um aviso que ecoou pelas grotas. Joaquim Catanã, tá cercado. Renda-se e lhe prometo julgamento justo. O silêncio que veio em resposta pareceu mais ameaçador do que qualquer insulto. O tempo ali virou bicho. Cada minuto parecia se arrastar com o ranger dos ossos de quem sabe que vai morrer. O sol se escondeu devagar, até restar só a claridade opaca que antecede a noite. Foi nesse instante que um disparo cortou o ar. Ninguém soube quem puxou o gatilho primeiro, mas depois do primeiro estampido, não houve mais volta. O tiroteio começou como tempestade e se espalhou feito praga. Os clarões dos tiros iluminavam os vultos agachados, os gritos se misturavam com o eco seco dos fuzis. Lá dentro, Joaquim disparava com precisão de quem não tem mais medo de nada. Cada cartucho lançado era um recado, que ele não se entregaria vivo, que não seria arrastado como cão diante de curiosos. Os companheiros caíam um a um, e o cheiro de pólvora se misturava ao sangue e à poeira. Era um cenário de fim do mundo. Quando as balas rarearam e o silêncio voltou, restavam apenas o crepitar da madeira atingida e o suspiro final de homens que não acordariam. Joaquim Catanã, ferido no ombro e com o rosto cinzento, ergueu o facão pela última vez. Sabia que não teria outra chance. Com passos pesados, abriu a porta da tapera e se mostrou ao luar. Os soldados ergueram as armas no mesmo gesto. Por um instante, tudo parou, o tempo segurou a respiração. Então, o estampido final quebrou o mundo ao meio. Joaquim tombou de joelhos, depois de lado, os olhos fixos num ponto que ninguém podia ver. E ali no chão frio do sertão, acabou a vida de um homem que por muito tempo foi mais temido que qualquer lei. O corpo de Joaquim Catanã permaneceu estirado no terreiro, iluminado apenas pela lua cheia que testemunhava em silêncio a queda de um dos homens mais temidos que o sertão já conheceu. Ao redor, os soldados recolhiam os mortos e feridos, com a expressão de quem, mesmo vitorioso, sentia o peso da morte pairando sobre a pele. O delegado que comandará o cerco aproximou-se devagar, como se esperasse que Joaquim ainda fosse se levantar para mais uma luta. Mas ele não se mexeu. O facão estava a um palmo da mão caído no pó, como um símbolo despedaçado de tudo que ele foi. Durante alguns minutos, ninguém ousou tocar naquele corpo. Parecia que o medo que ele espalhara por tantos anos ainda se agarrava à sua carne, como uma sombra incapaz de abandonar o dono. Quando finalmente criaram coragem para virá-lo, encontraram um semblante sem ódio, sem vitória, sem nada. Só um vazio fundo, daquele que se instala quando um homem passa a vida inteira acreditando que o destino só tem um caminho, e chega ao fim descobrindo que era verdade. Os soldados carregaram Joaquim até a carroça que trouxeram para recolher os corpos. Foi preciso 4 homens para erguer o peso de sua lenda. Durante o trajeto até a cidade, o silêncio ia à frente como um batedor invisível. Ninguém conversava. Ninguém ria. Cada quilômetro percorrido parecia estender o rastro da história que acabava ali, com o corpo balançando sobre as tábuas, coberto apenas por um pano grosso. Quando chegaram à sede da polícia, a multidão já esperava. Homens de chapéu na mão, mulheres de olhos fundos, crianças que seguravam nos braços das mães. Muitos queriam ver o rosto de perto. Outros apenas confirmavam com a cabeça que sim, o bicho-papão tinha caído. Mas mesmo naquela hora, quando a vida dele se tornará só carne sem fôlego, poucos tiveram coragem de se aproximar demais. O delegado mandou que retirassem o pano. E ali, à luz das lamparinas, ficou claro que o mito e o homem eram a mesma coisa, duro, frio e cheio de marcas que não apareciam só na pele. Alguns acharam que iam sentir alívio ao vê-lo morto. Mas tudo que veio foi um silêncio estranho, como se o sertão tivesse perdido algo que não saberia explicar. Porque por pior que fosse, Joaquim Catanã também era parte daquele mundo. Um pedaço de brutalidade que todos fingiam não carregar no peito, mas que se espalhava como praga por toda parte. No dia seguinte, levaram o corpo para ser enterrado longe da cidade. Não houve velório, nem padre, nem reza. Apenas 4 coveiros que cavaram a terra dura e lançaram a lenda dentro do buraco raso. Ninguém chorou. Ninguém cantou. Quando a última pá de areia cobriu o rosto que um dia fez coronéis tremerem, o mundo pareceu respirar aliviado, mas também mais vazio. A morte de Joaquim não trouxe paz imediata. Durante semanas, se ouviam histórias de parentes jurando vingança contra os homens que participaram do cerco. Outros diziam que a alma dele rondava as grotas onde costumava se esconder.
assombrando quem passasse por ali depois da meia-noite. E havia quem garantisse que na primeira chuva grossa, a cruz de madeira colocada sobre sua cova se partiu ao meio, como se nem a terra quisesse guardar o corpo daquele que nunca se curvou a ninguém. Foi assim que terminou o ciclo de violência que Joaquim começou ainda menino. Mas seu nome, esse ninguém enterrou, continuou ecoando de boca em boca, num sussurro que ainda hoje percorre o sertão, lembrando a cada homem que nenhuma bala vem sem preço, e nenhuma lenda nasce do nada. Quando a poeira da última batalha assentou, parecia que o sertão inteiro respirava aliviado. Mas não demorou para que o silêncio fosse ocupado pelo eco do nome que tantos temiam pronunciar. Porque homem que vira lenda não se apaga com pá de terra. Joaquim Catanã, mesmo morto, continuava vivo na memória de quem ficou. As histórias começaram a se multiplicar antes mesmo que o corpo esfriasse. Na primeira semana, diziam que ele tinha deixado um baú enterrado com moedas de ouro, pago por coronéis que não queriam seu nome na boca dos inimigos. Na segunda surgiram relatos de que o espírito de Joaquim aparecia sentado nas porteiras, olhando à noite com o mesmo olhar fundo que derrubava homem feito. Alguns juravam ter visto um vulto de chapéu e facão atravessando o caminho em silêncio, só para depois desaparecer na bruma. As crianças, que antes tremiam ao ouvir que o mão de faca estava por perto, agora repetiam suas histórias com um misto de medo e fascínio. Nos alpendres, os velhos contavam como ele chegava sozinho nos povoados, como ninguém ousava encarar seu rosto, como sua voz era mais decisiva que o grito de qualquer autoridade. Cada vez que alguém narrava um feito, aumentava um detalhe, que ele tinha enfrentado 10 homens sozinho, que balas ricocheteavam em sua pele, que sua morte foi encomendada por mais de 100 coronéis juntos. E assim a lenda foi crescendo, se espalhando pelas estradas secas como um mato daninho que ninguém podia arrancar. Os cantadores começaram a compor modinhas sobre o homem que não temia morrer de pé. Os boêmios faziam troça, dizendo que se o diabo quisesse Joaquim no inferno, ia ter que mandar recado primeiro. E nas feiras, sempre havia quem prometesse que a linhagem de Catanã ainda voltaria para acertar as contas. Mas não era só mito que se espalhava. Também ficaram as cicatrizes verdadeiras. Famílias que nunca superaram a perda de um filho, um pai, um irmão. Mulheres que passaram a vida carregando luto no coração. Crianças que cresceram sabendo que justiça não se fazia em tribunal, mas na ponta da faca. O nome de Joaquim era, ao mesmo tempo, aviso e maldição. Quem vive do sangue dos outros, cedo ou tarde, vira história, mas história que não deixa ninguém dormir em paz. Mesmo nos povoados onde ele nunca pisou, a fama chegava primeiro. Bastava alguém começar um relato, e logo se formava a roda em volta, como se todos quisessem provar que também tinham sido testemunhas de algum pedaço daquela saga. Era a forma que o sertão encontrou de lidar com a memória, transformando o medo em conto e o conto em aviso. Alguns, no entanto, enxergavam a lenda com mais amargura. Diziam que não havia glória nenhuma em morrer daquele jeito, que toda coragem era só desespero disfarçado, e que no fim, Joaquim Catanã tinha sido apenas mais um pobre diabo que acreditou que a violência podia ser remédio. Mas mesmo esses, quando pronunciavam o nome, baixavam a voz, como se temessem que ele ainda estivesse por perto, espiando por detrás de alguma moita. É assim que as lendas sobrevivem, misturando verdade e invenção até ninguém mais saber o que foi real. Mas em cada conto restava sempre a mesma lição, e ninguém se atrevia a negar. Joaquim Catanã pode ter virado pó, mas seu rastro de medo ficou entranhado no sertão, feito cicatriz que a terra não cura. No fim de tudo, quando o pó das estradas se assenta e as bocas que narram a história se calam, sobra apenas a pergunta que ninguém quer responder: valeu a pena? Valeu a pena viver como fera, cercado de medo, contando inimigos como quem conta migalhas, só para terminar com o corpo largado numa cova rasa? A verdade, tão seca quanto a terra que Joaquim Catanã pisou, é que todo homem que escolhe matar para sobreviver paga um preço que ninguém consegue medir. Não se trata só de balas disparadas ou facadas cravadas. É o silêncio que fica depois de cada morte, como um buraco negro sugando tudo ao redor. É o vazio que cresce por dentro até virar morada de fantasmas. É o nome que, mesmo depois da morte, pesa nos ombros de quem carrega o mesmo sangue. Porque no sertão, ninguém nasce monstro. Cada pistoleiro, cada justiceiro, cada matador de aluguel começa igual a qualquer outro menino, com fome e com medo, com uma esperança pequena de que a vida vai ser menos cruel que o dia anterior. Mas basta uma injustiça, uma humilhação, uma necessidade sem remédio, e o caminho torto se abre. Um caminho que começa com raiva e termina sempre do mesmo jeito, no chão, sozinho, sem ninguém para lamentar de verdade. O mais curioso é que, mesmo sabendo o desfecho, os homens continuam repetindo a história.
continuam contando como Joaquim Catanã nunca se rendeu, como tinha coragem de enfrentar quem fosse. Talvez porque no fundo, todos carreguem um pedaço de fascínio pelo que não entendem, pela fúria que não ousam sentir, pela liberdade que não têm coragem de conquistar. Mas é só isso, fascínio. Porque coragem de verdade não mora na ponta da faca, mora na recusa de se tornar igual aos que nos feriram. E Joaquim, com todos os pecados e todas as mortes, nunca encontrou esse outro caminho. Talvez nem tenha procurado. Talvez tenha aceitado cedo demais que seu destino era a violência. Talvez, no fundo, tenha se sentido mais vivo quando estava no meio de um tiroteio do que em qualquer noite silenciosa. Seja como for, sua história ficou. Não como exemplo de glória, mas como lembrança de que quem vive pela violência, morre pela violência. E que por mais que a lenda tente dourar a tragédia, nada muda ao final. No sertão, cada bala encontra seu destino. E cada nome que se ergue pelo medo acaba cravado na memória do povo, não como herói, nem como mártir, mas como aviso. Aviso de que todo homem tem escolha. E escolha tem consequência. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.